Olá, está começando mais um Cidade em Pauta, o programa que discute assuntos importantes para Juiz de Fora, aqui na tela da JF-TV. Vamos conversar sobre a Lei Brasileira de Inclusão, especialmente sobre as famílias de crianças com autismo. Um marco histórico na garantia de direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Essa lei que fala de cidadania, de autonomia e de acesso. Ouvir histórias reais de famílias que lutam todos os dias por educação inclusiva, por atendimento de saúde adequado e por acessibilidade. Famílias que lutam para que seus filhos ocupem plenamente o espaço que é deles por direito. Vamos dialogar sobre os avanços, os impasses e as batalhas invisíveis para fazer valer a inclusão de verdade, que não é um favor, mas sim um compromisso coletivo. Hoje recebemos a doutora Silvana e o doutor Rodrigo e as mães Nauane e Janilce. Gente, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa Cidade em Pauta. Para a gente começar, eu gostaria de perguntar para as famílias, tanto para a Nauane quanto para a Janilce, qual que é o maior desafio que vocês enfrentam e podem contar também um pouquinho a história de vocês, quem são os seus filhos e o que vocês aprenderam, né, nessa jornada. Quem quer começar? Pode ser você, que está sorridente. Meu nome é Nauane, eu tenho 2 filhos com deficiência, a Alicia e o Augusto. O Augusto é autista nível 3 de suporte, a Alicia é nível 1. E nós estamos na luta aí tem muito tempo, né, com o doutor Antônio, inclusive desde 2018, já vamos aí para 8 anos de luta justamente por aqueles direitos à cidadania, né, à dignidade, ao respeito. E o nosso, né, do meu ponto de vista, o nosso principal desafio é lembrar as pessoas, né, socialmente falando, em âmbito governamental, de que são direitos, né? As pessoas ainda tratam essas leis como benefícios, ainda tratam os nossos filhos como se eles estivessem recebendo favores da sociedade por serem tratados com respeito, por serem considerados como cidadãos. As pessoas, as instituições, né, tratam eles como se eles estivessem sendo recebidos com diferença, assim, como é que eu posso dizer? Como se eles estivessem sendo beneficiados por conta, né, privilegiados, essa palavra que eu estava buscando. Quando fala de acessibilidade, quando fala de preferência, né, nas filas, para parar os carros, esse tipo de coisa, ainda tratam os nossos filhos e a nós, né, com muita invisibilidade. A gente passa e está vivendo aquela dificuldade, tem que estar o tempo todo pedindo ajuda, porque as pessoas passam e talvez por não saberem como se comportar diante daquela situação. Eles preferem fingir que ela não está acontecendo porque não é com eles, então posso me tirar do lugar. Então, esse tipo de comportamento social, né, que é um comportamento generalizado, é o que mais prejudica a gente. Porque a gente tem que estar dentro de um lugar onde a gente tem que estar preparada o tempo todo para fazer uma cena, para fazer o que eles chamam de barraco, né? Porque a mãe atípica, ela é tida como a barraqueira, aquela que está sempre fazendo sempre tendo seu momento, porque a gente precisa estar o tempo todo cobrando coisas que já deveriam estar sendo dadas, né? Lembrando coisas que já deveriam estar sendo feitas naturalmente. É um estabelecimento que não treina seu funcionário, coloca a placa lá e acha que já fez o suficiente, né? Então, esse é o nosso principal desafio, é lembrar que somos cidadãos de direito, são pessoas, os nossos filhos são pessoas, eles não são coisas, eles não são atraso, eles não são algo que veio aqui apenas para dar trabalho, apenas para gerar custos para a sociedade em si, né? São pessoas que precisam de uma assistência e é justamente por não terem essa assistência que eles dão o trabalho e nos dão, né, essa postura que a gente tem que ter o tempo todo. Janilce, quero te ouvir também. Bem, eu tenho 2 filhos, sendo que eu tenho um típico e outro que tem síndrome de Down e também o diagnóstico de autismo. Então, eu convivo nos 2 âmbitos, né? E
E lidar com as diferenças é difícil, é muito difícil. E a lei, muitas vezes, deixa lacuna que proporciona que os nossos filhos não tenham o direito garantido, como o síndrome de Down. É necessário que haja uma verificação para que, quando a gente solicitar, por exemplo, um professor de apoio, a gente não escute que o seu filho, pelo fato dele ter só síndrome de Down, ele não tem direito. Ele só vai ter direito a um professor de apoio se ele tiver um outro CID associado como autismo. E isso é uma coisa que mexe muito com a família, porque é a chance de desenvolvimento dele que está sendo colocado em jogo. Então, a lei, eu acho que tem que ser mais elaborada de forma que não tenha essa lacuna, para que a gente diminua o impacto, o desgaste que nós, familiares, precisamos ter para que seja cumprido, para que um direito seja, de fato, realizado, né? E é uma coisa que marca muito, essa questão do só síndrome de Down não tem direito. Estou te dando um exemplo do professor de apoio, mas isso abrange, né? Porque foi algo que marcou muito para mim. Eu estava numa reunião de pessoas com deficiências, lutando para ter o professor para o meu filho, e que tinham mais 2 crianças com síndrome de Down, um potencial de desenvolver, sem o professor, porque eles só tinham síndrome de Down. Então, falta essa visão do mercado, dos anos lá na frente, porque essa pessoa, hoje sendo desenvolvida, no futuro ela vai poder ir para o mercado de trabalho, ela vai ser uma pessoa ativa, ela não vai ficar na dependência da família, ela vai poder produzir. E isso é fundamental, que isso passe pelas pessoas que formulem, que estão em contato com as leis, que seja revisto, porque essas lacunas, elas são muito prejudiciais. Eu queria perguntar, então, para a doutora Silvana, o que realmente essa lei brasileira de inclusão, o que ela garante, de fato? Explica um pouquinho para quem está assistindo a gente, o que essa lei prevê, quais os direitos que ela garante. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do doutor Antônio, dizer que a lei que ele elaborou é uma lei muito importante, essa do Dia das Mães Atípicas, né? Porque ela proporciona essa discussão durante a semana, que a gente possa conversar mais, esclarecer muitas dúvidas, né? E no tocante à Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela é muito importante porque ela prevê direitos, mas também deveres. E entre esses deveres está o poder público, a sociedade e as famílias atuarem efetivamente na busca desses direitos que a lei prevê, né? Então, as famílias das pessoas com deficiência estão de parabéns, porque elas lutam, elas correm atrás, elas vão buscar, elas participam de debates, de discussões. Então, é uma coisa muito importante essa interação, né? Às vezes a gente acha que o poder público faz pouco, né? Mas ele tem também o limite, mas a família não, a família pode crescer, discutir muito, falar bastante, né? E trazer essas coisas. Então, essa lei ela é muito importante, não só para garantir os direitos, mas também mostrar que tem os deveres e a gente tem que cumprir, né? Então, essa é, no meu modo de ver, a parte mais importante dela. Doutor Antônio, vamos falar um pouquinho, então, sobre essa semana que foi criada aqui em Juiz de Fora. O que a gente tem para ser discutido aqui na Câmara? Conta um pouquinho qual que era o seu objetivo quando trouxe essa data, né? Marcou essa data no calendário da cidade. Perfeito, Cris. Em primeiro lugar, né, eu queria agradecer aqui a presença da Nauan, da Janilce, né? São pessoas que a gente já convive há bastante tempo. O doutor Rodrigo, né, que é um advogado, uma pessoa que está dentro também do campo da deficiência. Ele é uma pessoa cega, mas é uma pessoa, ele tem uma sensibilidade extrema, tem contribuído muito para essa luta. E a Silvana, que é uma amiga de longa data. A Silvana, inclusive, foi servidora pública, foi diretora deste órgão na prefeitura, né, do Departamento da Pessoa com Deficiência. E eu acho que nós temos aqui parte de uma representação importante
da sociedade, das pessoas que lutam diuturnamente pelo direito dos seus filhos. Essa lei, na verdade, ela tem todas essas implicações que já foram colocadas aqui, mas ela tem a necessidade, eu queria chamar muito a atenção das pessoas para esse ponto que eu considero crucial quando a gente discute a vida das mães atípicas, né, das pessoas que têm filhos dentro dessa condição. É que essas mulheres, elas têm uma possibilidade de adoecer numa frequência muito maior do que as outras mulheres que estão fora dessas condições. Existem trabalhos hoje feitos pelo mundo, e não de hoje, né? São trabalhos, inclusive, nós temos trabalho desde 2012 aproximadamente, que mostram que essas mulheres elas vão ter, por exemplo, 50 vezes mais chances de padecerem de uma doença oncológica. E na mulher nós sabemos que o órgão de choque delas vai ser a mama na grande maioria dos casos. E em torno de 150 vezes mais a chance de ter problemas graves com relação ao sistema cardiovascular, AVC, infarto. Então nós podemos pensar assim, se a grande maioria dessas crianças, né, diuturnamente, o que a gente vê são as entregas das mulheres, das mães na defesa dos seus filhos, a gente tem que entender que preservar a saúde dessas mulheres, entender o dia a dia delas e as lutas delas, significa dar uma garantia para esses filhos, para uma sequência. Eu, há poucas semanas, eu fui falar numa cidade aqui próxima a Juiz de Fora, né? Não tão próxima assim, vou citar aqui o nome, Resende Costa, que é uma cidade muito aprazível, eu gostei muito de lá, fui lá na PAI, e quando nós citamos lá, né, dentro do autismo, a complexidade que é o autismo, esta questão relacionada à mãe, quando eu acabei a palestra, 2 dessas mães me procuraram para me mostrar que estavam mastectomizadas, né? Foi ali uma coisa muito dolorosa a gente ver isso, mas era uma prova viva do que essas mulheres passam, né? O que é a vida delas. E esse sofrimento, né, ele vem, e essa fragilidade, vamos assim dizer, em função de todas essas coisas, porque há um nível de agressão social absurda em cima delas, um não reconhecimento, não entender que aquela criança que está ali passando por um processo disruptivo, um processo de uma dificuldade maior de adaptação no cenário que se encontra na escola, em qualquer outro lugar, que aquela mãe que está ali, ela não está passando a mão na cabeça daquela criança, ela está ali também num processo de sofrimento e de angústia muito grande com aquele momento que o filho tem e numa exposição muito grande. E às vezes a gente vê, numa grande maioria das vezes, o dedo ser apontado para elas. Olha que absurdo, criança pirracenta, mãe não sabe educar o filho. E por aí vão a esses definidores, né, esses pseudo-definidores, que vão aumentando cada vez mais a angústia dela. A gente nível sabe de estresse também estresse é altíssimo. muito alto. E outra coisa, a maioria dessas crianças, ainda que a gente consiga colocá-las em tratamentos e intervenções, a maioria do tempo que essas crianças têm não são nos consultórios, não são nas terapias, são com as mães, são nas famílias. Então, o dispêndio que essas mulheres têm que ter, e a maioria delas, nós temos estatística aí que em torno de 60% dessas mães são mães solos, né? Elas lutam sozinhas com os filhos, são abandonadas pelos seus maridos. A gente consegue entender perfeitamente que essa mulher ela não vai ter condição de ir no médico, fazer um preventivo, de fazer uma atividade física, de cuidar da nutrição, e isso daí, essa entrega, esse dispêndio sem fim, sem limites, por um nível de exigência muito grande que elas têm, vai levar essas mulheres para essa condição. Então, né, voltando aqui para a gente ouvir também os outros, aqui o doutor Rodrigo deve também ter muita coisa para contribuir. A Lei 13.146, a Janilce fez uma pincelada aí, ela precisa ser revista dentro de alguns aspectos. A questão da educação, por exemplo, a lei ela cita o profissional
de apoio para a educação, mas não define quem é esse profissional de apoio. Nós, em Juiz de Fora, tivemos uma luta aqui ferrenha desde 2018, que culminou agora, o ano passado, com uma lei municipal construída a várias mãos, mas com a participação importantíssima das famílias. Quem foi o marco decisivo nessa lei foram essas famílias, foram essas mulheres que deram, por exemplo, a Juiz de Fora uma condição que eu considero talvez única hoje no Brasil, que em Juiz de Fora o profissional de apoio na educação tem que ser professor, não pode ser profissional de nível técnico, nível médio, que não acrescentam nada para a educação dos filhos. E ela disse aqui muito bem, se você não tiver um profissional qualificado e não tiver o espaço oportunizado dentro do ambiente escolar, que é o que nós estamos aqui tocando, nós vamos tirar dessa criança talvez a única possibilidade que ela tenha, através dos fenômenos dela, da neuroplasticidade, da capacidade de remodelação neurológica, de amanhã serem indivíduos com mais facilidade de inserção social, com possibilidade de autonomia, de emprego. Isso é um assunto que é muito sério, e elas sabem disso e sofrem demais quando elas veem que os filhos não estão sendo atendidos dentro das suas reais necessidades. Eu queria ouvir o Dr. Rodrigo com relação a essa questão da atualização da lei, o que a lei prevê e o que ela poderia trazer de novidade para contribuir, né, nisso que o Dr. Antônio citou, por exemplo, com relação aos professores, que aqui em Juiz de Fora a gente pode falar professores de apoio, né, que isso deveria ser para o Brasil todo, né, Dr. Rodrigo? Queremos te ouvir. Sim. Eu acho que antes de te responder, Cris, a gente tem que fazer um apanhado histórico da pessoa com deficiência, de um modo geral. Porque na Idade Média, a criança, quando nascia com deficiência, ela literalmente ela era descartada. A família, quando tinha uma criança atípica, ela literalmente ia para um abismo e jogava a criança lá. Os direitos das pessoas com deficiência eles começaram a ser exaltados, né? Serem conquistados a partir da Revolução Industrial. Ou seja, a gente não está falando de semana passada, mas também a gente não está falando algo que é desde sempre, né? Se a gente for parar para pensar dentro da evolução histórica do ser humano, é bem recente. Século XIX. Ainda no século XIX. E a Lei Brasileira de Inclusão, ela é um avanço, porque toda a legislação, de um modo geral, ela advém do costume, do hábito da comunidade, né? E ela se transforma em um regulamento para justamente, embora pareça redundante, regulamentar o convívio social. Infelizmente, a gente precisa disso para não virar uma bagunça, né? Embora a legislação a Lei Brasileira de Inclusão ela tenha se efetivado, né, em 2015, ela se tornou, sim, um marco referencial no Brasil em relação a isso, porque a gente tinha várias legislações esparsas, né? Ainda acontece? Acontece, mas assim, como eu falei, as legislações elas surgem para poder regulamentar uma parcela da sociedade. Por exemplo, vamos trazer aqui para a nossa realidade, que a gente está comentando aqui, a questão do autismo. A gente tem a Lei Berenice-Piana, focada na pessoa com deficiência ou autismo. Assim, existem outras deficiências. A Lei Brasileira de Inclusão, ela é o marco geral da pessoa com deficiência no Brasil. Ela detalha os direitos da pessoa com deficiência já previstos na Constituição Federal de uma forma genérica. Ela tem sim que detalhar isso, porém esse detalhamento ainda é falho, ainda tem lacunas, ainda tem uma redação que gera dúvidas. Infelizmente, o legislador ele peca nisso. Recentemente, a gente teve uma legislação aprovada e publicada, sancionada e publicada no âmbito federal, que obriga os entes públicos, inclusive os legisladores, a adotarem uma linguagem não jurídica. Linguagem simples, a né? linguagem simples, de modo a fazer com que todas as pessoas, ao aplicar a legislação, não reste dúvida. É isso que eu tenho que fazer. Porque usa-se terminologias onde a pessoa não sabe. Por exemplo, um termo muito comum, né? A depender da pessoa, né? Da unidade da pessoa, o indeferimento. Muitas das vezes chega no escritório, doutor, meu benefício foi indeferido. O que é isso? Para mim, que sou operador do direito, é tranquilo.
Mas e uma pessoa humilde que está numa região mais afastada da cidade, numa zona rural, que não teve a oportunidade da educação, do ensino? Certo. Aqui na Câmara de Juiz de Fora até a gente já vem adotando a linguagem simples na comunicação como um todo. Ô, Cris, eu queria fazer um reforço aqui na fala do Dr. Rodrigo, porque a Lei 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem que entender que toda hora ela é afrontada. Nós tivemos agora, recentemente, o Decreto 12.686, que iria extinguir as escolas especializadas. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: de onde que sai isso? Quem que escreve isso? Quem que diz para um ministro da Educação que esta medida é uma medida, tecnicamente falando, que vai atender as pessoas que estão no campo da deficiência? Olha só. E aí, a minha percepção, eu não sou um jurista, não sou habilitado como a doutora Silvana e o doutor Rodrigo, mas como que um decreto vem e afronta uma lei maior, que é uma lei brasileira que é ampla, como foi dito aqui, ela é uma lei que ela mostra os direitos e os deveres, mas ela não estratifica essa condição, ela não diz quem é mais, quem é menos deficiência. A pessoa, ela é incluída dentro de uma condição só, porque é um absurdo, por exemplo, em Minas Gerais, porque o que a Janilce disse é relativo ao estado de Minas Gerais, as escolas estaduais, que não dão professores de apoio para as pessoas com síndrome de Down, e porque eles têm um conhecimento que a síndrome de Down não é uma deficiência. Olha só como é que a Lei 13.146 ela é afrontada a todo momento, entendeu? E você vê que houve uma mobilização muito grande das famílias que não foram ouvidas. Foram alguns segmentos que ditos representantes dessas pessoas que foram lá e definiram isso e que não tiveram o respaldo da sociedade, né, que fez com que, inclusive, esse decreto fosse revisto e fosse retirado dele esses absurdos. Não é mesmo, doutor Rodrigo? Verdade, doutor Antônio. E complementando ainda mais, recentemente está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei, vulgo consolidação das leis das pessoas com deficiência, que, do meu ponto de vista, ao analisar esse projeto, que é bem extenso, apesar de replicar em muitos pontos a Lei Brasileira de Inclusão, é um retrocesso. Literalmente um retrocesso, porque os direitos que já foram conquistados, eles estão sendo mitigados. Em muitos pontos, exonerados, extinguidos. Certo, vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre essa nova proposta. Volta então com o segundo bloco do Cidade em Pauta. Vamos continuar falando então sobre essa questão da legislação. Voltando um pouquinho, vamos tentar mostrar para quem está assistindo a gente em casa o que a lei busca, né, doutor Antônio? O senhor costuma falar que ela tenta solucionar desigualdades. Vamos explicar isso de novo para quem está assistindo a gente. Eu vou dar uma mão de tinta aqui, depois os especialistas dão as outras mãos devidas aqui. A lei, na verdade, quando a gente está discutindo a deficiência, a gente reitera isso,
sistematicamente nas nossas falas, nas defesas que a gente faz, é buscar o tratamento equânime, é você dar para as pessoas que estão em condições desfavoráveis condições para que elas possam usufruir dos mesmos direitos das pessoas que estão fora daquela condição, ainda que nós estejamos aplicando uma desigualdade na lei. Mas este objetivo ele é muito importante, porque se não for assim, essa criança não aprende, essa criança não desenvolve, ela não supera os seus obstáculos e ela fica à margem da vida, à margem, não falo da sociedade, à margem da vida, não é mesmo? Né, doutor Rodrigo, o senhor estava falando aí também, né, sobre essa lei que já vem para atrapalhar também, né? Complementando o que você disse, doutor Antônio, o tratamento, né, diferenciado que a gente oferece, disponibiliza para a pessoa com deficiência, é justamente isso, né? É para proporcionar uma igualdade, ou seja, elevar a pessoa com deficiência a um patamar que ela consiga concorrer com a outra pessoa, com uma pessoa típica, né? Em uma determinada igualdade, o mais próximo de igualdade possível, né? Porque a gente fala muito no âmbito da educação. E uma vitória nossa no município de Juiz de Fora, o professor de apoio, a gente comentou no bloco passado, é justamente isso. Porque o professor de apoio hoje, ele tem que ser o professor de apoio, não pode ser um técnico, não pode ser um estagiário de pedagogia, não pode ser uma pessoa com apenas ensino médio. E isso é só complementando, é uma falha na LBI. A Lei Brasileira de Inclusão, ela prevê profissional de apoio e fala que ele tem que ter um ensino médio, que ele não pode ser um professor de habilidades técnicas. Então, isso tem que ser mudado, porque Juiz de Fora é exemplo. No Brasil inteiro não tem o professor de apoio, até onde a gente conhece, né? Então, isso, na minha opinião, tem que ser mudado e com urgência. Porque o que adianta? A ideia que esse legislador teve, quando ele escreveu assim, é de pessoa que vai estar lá para levar a criança com deficiência no banheiro, para dar comida, para dar... Esqueceu que tem a parte cognitiva. Que precisa ser estimulada, às vezes, individualmente. Então, o síndrome de Down precisa de alguém do lado que entenda de todas as áreas ali, que tenha um conhecimento básico, né, para aquele nível, para poder estar auxiliando, porque senão fica difícil. E hoje em dia tem uma coisa muito séria acontecendo. Com o aumento do diagnóstico de autismo, que foi uma coisa que de repente cresceu demais, as escolas estão tendo aí 4, 5 alunos com autismo na mesma sala para um professor de apoio. É isso que eu queria perguntar para as mães que estão vivenciando então, isso na está pele. acontecendo, é uma coisa muito absurda. Então, necessita. Aí vem o dever do poder público de resolver isso, né? Mas existe uma perversidade também nisso. Porque o que está acontecendo, por exemplo? Nós temos aqui várias cidades ao nosso redor que as prefeituras estão contratando profissionais de nível médio para acompanhar. E é lógico que isso tem um viés econômico, porque pagar um profissional de nível médio, você vai gastar menos recurso do que pagar um professor. Então, isso daí abre brecha, e aí me desculpe aqui, né, porque aí falta para mim a sensibilidade também do gestor público de entender que o papel dele é para fazer o melhor para a população, para quem precisa, e não usar desses artifícios para ter benefícios fiscais, benefícios financeiros. Eu acho que isso para mim é uma coisa bastante perversa. Ô Cris, só antes da gente ouvir as mães, o importante também, que a gente está falando da importância da Lei Brasileira de Inclusão, a questão das muitas falhas, né? O legislador, ao criar essa lei, ele usou duas expressões onde a sua aplicação fica um pouco complicada, né? É o professor de apoio e o profissional de apoio. Profissional, em termos genéricos. O que é um profissional? Né? Professor, então, o professor não é um profissional? O advogado não é um profissional? Ficou a palavra muito profissional aberto, vem de uma profissão. Beleza. Aí o ensino médio, a gente for parar para pensar, muitos municípios contratam pessoas, através de um processo seletivo simplificado, pessoas com um ensino médio completo para auxiliar o aluno com deficiência. Mas ele é profissional. Se a gente for usar da literalidade, qual que é a profissão dele? Não tem a questão profissional.
de apoio, né? Justamente, são esses pequenos detalhes que essa legislação precisa ser aprimorada e, como eu falei, essa proposta de consolidar as leis das pessoas com deficiência não está fazendo isso. Ao invés do legislador se preocupar em lapidar a lei que já existe de modo a afastar as lacunas, as ambiguidades, o que está fazendo? Está extinguindo direitos. Certo. Vamos ouvir as mães agora, né? Janilce, queria te ouvir um pouquinho sobre a realidade nas escolas. O seu filho tem quantos anos? O meu filho tem 15 anos, né? Ele está desde o primeiro ano na escola municipal. Até então, ele estudava na escola particular. Mas, assim, na escola municipal foi que ele foi melhor acolhido no sentido de desenvolvimento. Mas para que isso fosse possível, foi uma luta muito grande para que ele conseguisse um professor. Talvez por isso eu esteja insistindo nessa parte, porque é muito doloroso para uma mãe ouvir que seu filho não tem direito a um professor, porque ele só tem Down. E foram essas palavras assim que eu escutei, ele só tem Down, porque o diagnóstico dele do autismo veio depois. E a gente vê essa condição de ter ou não ter, mediante ao fato de um CID e as outras deficiências. Não pode ser tudo vinculado a uma deficiência. A síndrome de Down tem direito, e outras tantas deficiências invisíveis também têm direito a esse professor. A gente não pode ficar vinculada só ao autismo. Meu filho não pode ter direito ao professor só porque ele tem o autismo vinculado à síndrome de Down. Então, isso ele foi uma criança que teve sorte, é sorte mesmo a palavra, porque ele está numa escola que eles acreditam no potencial, que eles trabalham muito para que eles se desenvolvam, e o meu filho era o único na sala, pessoa que tinha apoio. Hoje em dia, a escola já não tem essa mesma situação, porque aumentou muito o diagnóstico, mas você vê que o seu filho desenvolveu, porque ele teve sorte de não ter outras crianças, porque tem sala não é o ideal, né? Isso não pode acontecer. Tem sala com 5 crianças. E um profissional de apoio. E um profissional. Não tem condições humanas, não tem condição profissional para que ele desenvolva o que ele tem que ser feito. E essa mentalidade de que a pessoa está ali do lado porque ele precisa de cuidado no se alimentar e na higiene, isso tem que ser superado. Isso já passou. O meu filho não está lá por ficar. Ele vai porque é lá que ele tem que se desenvolver para poder se alfabetizar. Então, assim, se a gente tem que mandar o filho, se a gente é obrigado, porque tem uma lei que você tem que mandar o filho. E aí a gente tem que cumprir, mas eles também têm que cumprir o lado deles, que é oferecer a qualidade do ensino, independente da deficiência. Mas tem aí também um detalhe muito importante no que a Janilce está falando, que o profissional lá da educação, submetido a essa ordem de coisas, ele fica também numa posição de uma pressão imensa em cima deles. Como é que um professor de apoio vai conseguir ajudar 5 crianças, por exemplo? Então, isso tem muito estresse, tem muito professor aí que está com ansiedade. Constantemente o todo professor. Momento, né, Janilce? E a gente sabe, o vínculo é muito importante no desenvolvimento, né? Principalmente da pessoa com autismo, ela tem o vínculo ali com o profissional. E outra questão também que tem que ser levada é a forma como é selecionado esses profissionais, porque indiretamente há uma escolha, a gente não consegue opinar também. Se por acaso você tem um professor de apoio que não está desenvolvendo igual a palavra da mãe não resolve, a gente tem que aceitar aquele profissional, a gente tem que ter uma participação nessa devolutiva junto à escola para que no próximo ano seja feita uma avaliação diferente, porque aquele profissional pode querer pegar o nosso filho de novo. E aí a gente vai ter mais um ano brigando de novo. É o que eu falo, eu tive sorte, mas essa mesma sorte não são todas as mães que têm.
porque o meu filho ficou com a mesma profissional praticamente o período todo, a mesma professora de apoio. Então, ela conhece toda a história dele. Ele vai, ele atende ela, ele faz tudo o que ela quer. Mas a gente não pode viver de sorte. Mas ainda assim, né, o único lugar que nós ainda conseguimos ver dentro da sociedade, aonde existe um caminho já trilhado, é na educação. Porque se a gente for olhar a saúde, está um caos. Nós não temos serviços organizados de saúde, nós não temos capacitação. Eu vou falar, né, da parte médica, as universidades não formam médicos para autismo e para síndrome de Down. Entendeu? Então, assim, a pessoa sai da faculdade, ela recebe o diploma de médico e ela teve praticamente carga zero de informação dentro dessas duas áreas. E assim todos os outros segmentos, né, dentro da sociedade. O judiciário, principalmente. Mas eu digo, isso está em todo lugar, né? Mas a educação ainda é o local ainda que a gente ainda conseguiu alguma coisa, né, Nauane? Aonde trilha e consegue, né? Exatamente. Aqui em Juiz de Fora, assim como a Janilson, também foi uma pessoa de sorte, e a gente não pode depender de sorte. E assim, quando eu falo sorte, eu coloco em muitas aspas, porque foi a junção de um trabalho, né? De um grito de socorro, / grito de ouçam que isso aqui é meu direito, né? Somado a isso que a gente chegou no lugar onde a gente está hoje. Hoje os nossos filhos são atendidos por professores de apoio. Eu acho que um equívoco que acontece muito grande na sociedade é que as pessoas associam habilidades para a vida diária ao aprendizado dentro dos locais. Exatamente. Não é porque a minha filha, e agora eu vou trazer, porque o Augusto, ele tem nível 3 de suporte, então é nítido que ele precisa de ajuda. Você olha para ele, você vê que ele é uma pessoa comprometida, o comportamento dele em qualquer lugar que ele chega denuncia aquele comprometimento. A minha filha já está no lado oposto. Ela é uma menina que fala, o meu filho é não verbal. Ela é uma menina que fala, que se comunica muito bem, que tem o cognitivo preservado, que vai para a escola, que aprende, porém o comportamento social dela, a rigidez cognitiva dela, que foi o que trouxe para a gente, né, o primeiro sinal de alerta de autismo. Aí veio o cansaço dela, né, mental, que caracteriza os meltdowns que ela tem, as crises que ela tem, que trouxeram para a gente, são coisas que são totalmente negligenciadas para a sociedade, até que você aponte aquilo ali como se fosse um sintoma e não um comportamento isolado, né? Então, você conseguir trazer, como ela é uma pessoa muito autônoma, ela dá conta de si mesma no dia a dia, e ela está com 8 anos hoje, você conseguir fazer com que as pessoas entendam que não é só porque ela dá conta de si, que ela vai dar conta de si em sociedade, porque o comportamento dela estava prejudicando o que ela aprendia na escola, estava prejudicando o tempo de qualidade dela com os colegas, dentro de sala. Ela não participava de atividades coletivas, ela entrava em crise quase todos os dias. Ela é uma pessoa que ela precisa ser organizada para poder fazer as coisas que ela não quer fazer, porque a rigidez cognitiva dela impede que ela entenda aquela função dos horários de fazer as coisas, que tem tarefas que ela precisa fazer ainda que ela não queira. Então, quando você traz isso à luz para a sociedade, você tem que trazer isso em forma de manifesto. Porque, assim como a síndrome de Down, que tem uma... Me corrija se eu estiver errada, tá, Janilson? Você também, doutor. Que tem uma autonomia maior do que o comprometimento do nível 3 do suporte do autismo. Aí eles olham uma criança de síndrome de Down que ri, que brinca, que pega num lápis, que anda para frente, que vai no banheiro sozinho, que senta quando manda, que vira para frente, que olha para o quadro, ou então ele está prestando atenção, então ele não precisa de um professor de apoio. É claro que ele precisa, porque ele não está lá para fazer esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa são atividades sociais. E a escola está além da atividade social, apesar disso ser importante dentro da escola também,
né? Que é o convívio social com seus pares. A escola está lá para você aprender, para você se qualificar, para você sair de lá podendo participar, né? De uma seleção, seja para uma universidade, seja para um emprego. Você precisa saber ler, você precisa saber fazer uma conta, né? Você precisa saber o básico do básico para você chegar no mercado e comprar um shampoo de qualidade e passar essa compra, né? Dentro do caixa, sem ser... pegar um cartão, usar, esse tipo de coisa. O básico para você ter o mínimo de qualidade de vida fora, você aprende na escola, né? E isso não é levado em conta quando você pega uma pessoa que tem as atividades. Ah, mas a minha filha sabe ir no mercado e levar o cartão. Tudo bem, ela sabe, mas ela sabe conferir um troco? Se eu não escrever para ela no papel, para ela levar na padaria, para ela saber qual pão que ela tem que comprar, se eu mandar ela ir lá sozinha, ela vai dar conta de fazer? Entendeu? E ela vai saber fazer aquela conta, tipo, poxa, a moça falou que deu isso, mas deu mesmo? Sabe? É o mínimo que você aprende dentro da escola, que você está tirando dessas crianças esse tipo de segurança. E isso está sendo tirado delas, né? Eu falo que está sendo tirado porque é isso que acontece. As pessoas tentam maquiar, né, com as expressões bonitas, né, as palavras muito figuradas, como bem colocaram aqui o doutor Rodrigo e o doutor Antônio, e isso está sendo tirado, o direito deles a ter esse tipo de qualidade de vida está sendo tirado deles, quando você coloca eles numa posição onde eles não podem ter o professor de apoio, eles não podem ter aquela pessoa que ia adaptar o conteúdo escolar para que eles fizessem na escola o que eles foram lá para fazer, que é aprender, que é estudar. Porque a criança não vai lá para brincar. Esse convívio social você faz na praça, você leva ele na casa de um amigo para poder brincar, né? Você leva eles num brinquedo, num lugar de convívio social. Na escola você vai para estudar e essa é a finalidade para a qual ela existe. Se você tira dele esse direito, você está tirando dele o direito dele que é principal, né? Que está no artigo 5º da nossa Constituição, que é a educação. E isso não pode ser colocado em pauta de acordo com o que a pessoa acha que ela tem que fazer. Isso tem que ser colocado em pauta de acordo com aquilo que aquelas pessoas precisam. E isso não é levado em conta. E isso é um erro, inclusive, técnico da maior gravidade. Porque a pessoa que raciocina desse jeito, né, Nawane, o profissional, mostra um total desconhecimento, inclusive, da neurofunção. Porque se você tem um menino, uma menina, que na sua particularidade, ele nessas atividades de vida diária, ele se defende melhor, ele consegue comer sozinho no banheiro, se higienizar, fazer aquelas coisas básicas que todas as pessoas típicas conseguem fazer. Ora, essa pessoa, se ela tiver uma estimulação adequada, ela tem uma possibilidade muito grande de atingir um objetivo mais rapidamente do que aquela criança que tem um comprometimento maior, em que você claramente você percebe que aquela pessoa tem uma demanda de estimulação com uma intensidade maior e tudo mais que nós conhecemos. Então, assim, isso é você perder uma janela de oportunidade muito grande. Porque o que a Nawane falou aqui o tempo todo chama-se treinamento de funções executivas, que a função executiva depende de memória, de atenção, depende de flexibilidade cognitiva, depende de controle inibitório, tudo aquilo que possibilita o indivíduo desenvolver a capacidade de viver solucionando problemas, usando bem o seu raciocínio. Então a gente perde isso para mim é de uma... o termo que eu não queria usar, mas vou usar, mas isso é de uma burrice singular, entendeu? E chega a ser irritante quando a gente percebe esse tipo de coisa. O tempo todo, porque você fica olhando para a cara daquela pessoa e as pessoas defendem isso como se não estivessem falando, porque são assim, são números. Para os legisladores, são números. Aquele legislador, aquele secretário, né, como aconteceu em 2018, né, como disseram para mim, eu me senti extremamente ofendido. O senhor lembra, né, da minha reação, infelizmente, que não foi lá das melhores. Vocês têm que olhar para todo essa negociação de forma sistêmica. Não vou, porque não é um sistema, é o meu filho. Não é um sistema, é a qualidade de vida do meu filho. Eu não sou eterno. Não, mas quem está enxergando o sistema errado são eles. Pois é, vocês que têm que parar de olhar isso de forma sistêmica. Entendeu? Porque é a minha criança, eu não vou... uma parte, porque está muito focado em questão da escola.
mas é um todo, não é Sim, só a eu escola, falei, né? exatamente. É a saúde. Então, assim, esse encontro aqui, eu acho muito válido nessa semana levantar isso, e essa lei aí que o doutor Antônio fez, porque dá visibilidade para a gente trazer esses pontos que são visíveis para a sociedade e que para a gente, visíveis não, desculpa, invisíveis para a sociedade, né? E é um desgaste muito grande, porque você tem que nada você consegue fácil. É o convênio que não libera, é a terapia que a gente vive na dependência se amanhã vai ter, porque você não sabe se amanhã o convênio vai liberar. Hoje o seu filho tem, amanhã você não sabe. É a escola que você, muitas vezes, não só do professor de apoio, você vai fazer matrícula e seu filho é recusado Não tem a vaga, matrícula. né? Só para ele. Só para ele, tá? Eu fui fazer matrícula para o meu filho numa escola, quando ele estava na transição, que me perguntaram, eu falei assim, o meu filho tem síndrome de Down. A gente tem que ver, porque aqui eu não tenho criança doente. Tem que estar vendo. Olha a coisa que a gente tem que ouvir. São situações que as Você mães entendeu? A falta de passam, acessibilidade é um que às absurdo. vezes a gente fica sem saber até como reagir. Porque por mais que você conheça a lei, na hora te dá um branco e você não sabe nem o que fazer, nem o que E por que que eu tenho que citar a lei para um negócio que deveria ser óbvio? Por que que eu preciso dizer para a diretora de uma escola que o meu filho tem o direito de estar ali? E pegando um gancho nisso que você está falando, aí você vai e procura a justiça para fazer valer o seu direito na lei. Isso. Mas o juiz também não entende nada. Demora 2 anos para Entendeu? liberar uma liminar. Não é questão que demora, é que o juiz não tem a sensibilidade, os funcionários da justiça ainda não foram, vamos dizer assim, capacitados. É uma palavra que a gente não gosta de falar Mas a sobre verdade é isso, né? Então, existe no âmbito judicial, o CNJ ele editou um protocolo do julgamento sob a perspectiva de gênero para todos os processos na justiça, as ações que tem mulher. O juiz, a hora de julgar, o julgamento que fala aí é o julgamento da ação, né? Ele tem que levar em consideração todo o histórico, o contexto da mulher, a mulher, como é que era, como é que é hoje e tal. Então, isso tem que ser levado em conta. E aí eu pensei, assim, até conversando em família há pouco tempo, eu falei assim, tinha que ter um protocolo de julgamento sob a perspectiva da pessoa com deficiência. Com certeza. Porque isso vai fazer com que os profissionais do direito sejam orientados de como lidar com isso. Conheçam essas especificidades, né, essas coisas todas. E aí, para minha grata surpresa, que eu falei que eu tinha uma surpresa, para minha grata surpresa, pesquisando, em agosto já começou a fazer esse protocolo, sabe? Ai, que beleza. Vai ser uma Graças a coisa Deus. muito importante no âmbito do judiciário. Eu queria trazer isso para vocês, porque isso é muito importante. Nossa, muito obrigada. Excelente notícia. Falei Fiquei que uma muito surpresa. feliz. São orientações para todos os atores judiciais, todos os magistrados, primeira instância, segunda, os funcionários, os servidores, advogados, Ministério Público, todo mundo vai conhecer isso que vocês estão falando tão bem, né? Que a gente tá tendo essa oportunidade de ouvir e conhecer mais ainda, né? Vamos Então, só é muito fazer mais um importante. intervalinho comercial, que o tempo do nosso segundo bloco já esgotou. O papo tá ótimo, a gente já volta para o terceiro bloco. Não sai daí.
volta com o último bloco do nosso Cidade em Pauta de hoje. Eu queria perguntar para o Dr. Rodrigo se tem alguma coisa que o senhor... Acho que o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa com relação ao bloco passado que as mães estavam trazendo aqui, né? Sim, Cris. Na verdade, eu queria saber do Dr. Antônio, enquanto legislador, e da minha colega Silvana como jurista, né? O que eu ouvi que me chamou a atenção na fala das mães? O professor de apoio, meus filhos tiveram sorte. Ou seja, elas mencionaram que um direito assemelhar isso à sorte. Essa fala me impactou. Eu queria saber de vocês, como legisladores e como operadores de como é que vocês veem esse reconhecimento das mães do direito como uma situação de sorte? Perfeito, doutor Rodrigo. Fica muito claro que não se cumpre a lei, né? No Brasil, o cumprimento da lei é um negócio sério, de sorte, né? De sorte, como foram dito aqui pelas mães, né? Porque se a lei fosse cumprida de forma correta, dentro daquilo que se aplica, nunca a gente poderia ouvir de uma família, ou de uma mãe, ou de várias mães, essa condição. E eu entendo também, conhecendo também a Janilce, como eu conheço, e a Nawane, que essa sorte também teve muito do empenho delas de ir na escola e de cobrar muito isso, e inclusive até com ações judiciais também, né? Porque às vezes você tem que, dentro da própria lei, criar ações judiciais para fazer a própria lei valer, né? Não é mesmo? Mas isso daí mostra o absurdo que é o não cumprimento de lei e uma total falta de fiscalização também, né? Porque o próprio órgão judiciário ou as entidades que cuidam dos direitos da criança, por exemplo, deveriam, dentro desses processos, por exemplo, se fazer presentes, né? Ir lá, acionar a escola, ou acionar a Secretaria de Educação, ou um prefeito, ou um governador, as pessoas que têm a obrigação de executar as leis, né? Elas deveriam também participar desse processo, não é mesmo, Silvana? O estudo social, nos casos, principalmente família, casos que envolvem essas questões de criança, né, com deficiência, com autismo, ele hoje está sendo feito por telefone. Eu não entendo isso. Você tem que ver a criança. A psicóloga, a assistente social, ela tem que estar vendo os trejeitos, ela tem que perceber. Não é só conversar com a mãe por telefone. Sabe? É uma coisa assim que a gente também depende de sorte. A tecnologia trouxe sabe? Avanços para muita coisa, mas para esse ponto específico é um retrocesso. Mas não precisava de ser assim. Não há necessidade de ser assim. Quando há necessidade, é diferente, tudo é adaptado. Faz uma videoconferência, você vai estar vendo a pessoa também, né? Mas eu acho que essas questões são seríssimas, porque o juiz vai se basear nisso. O estudo social, psicossocial, é o perito, porque o juiz vai se basear no estudo. O juiz não sabe as coisas, não conhece ninguém. Ele conhece o que está escrito ali, né? Isso acaba sendo mais uma dificuldade que as mães atípicas enfrentam, Isso, né? Eu queria trazer um pouquinho também para quem está assistindo a gente a questão do laudo. Como é essa jornada? Como foi para você? Como foi para a Janilce, né? Até chegar no diagnóstico, conseguir esse laudo, né? Eu imagino que seja uma grande jornada. Olha, enfim, é tudo de um cansaço tão grande, porque é tudo muito difícil. E é chato ficar falando isso, porque a impressão que a gente tem é que as pessoas estão sempre tentando se distanciar muito. Eles usam todos os recursos possíveis, né, dentro das suas áreas para poder se distanciar daquele momento, da nossa vivência, né? Porque realmente ela é muito complexa, né? Eu nem digo que é difícil o tempo todo, mas ela é muito complexa. Ela está sempre, né, trazendo... nunca é uma coisa só, está sempre uma coisa conectada à outra. Então, quando a gente vai correr atrás do laudo, o Augusto foi uma das crianças mais novas a ser diagnosticadas em Juiz de Fora, porque ele nasceu em 2015, né? Em 2018, ele foi diagnosticado, em 2017, me desculpa, ele foi diagnosticado, e assim, na época ainda existia dentro da medicina a pauta de que não se poderia diagnosticar uma criança com autismo antes dos 3 anos.
E o Augusto foi diagnosticado aos 2. Tamanho, como você lembra, né? Tamanho o comprometimento dele. Eu lembro disso. Né? E aí o meu filho era tão comprometido, e aí quando eu levei ele na primeira médica que atendeu ele, ela foi de uma frieza tão grande que na segunda consulta, quando eu levei todos os exames que ela pediu, o Augusto estava, né, com o perdão da brincadeira, que é assim que a gente chama ele lá em casa. Ele estava igual Tasmania dentro do consultório, desse tamaniquinho assim, que ele é miúdo, correndo o consultório inteiro numa risaiada danada, não sei o quê, pede colo, levanta e corre. A médica olhando os exames dele muito sério, olhando aquela criança fazendo uma bagunça danada, um consultório desse tamanho, o Augusto muito ecolálico, né, vocaliza muito, apesar de não falar. Aí minha mãe que estava comigo me pediu, ela falou, Naone, eu vou levar ele lá para fora para você poder conversar com a médica. A médica, sim, por favor. Aí eu, não, senhora, você não vai levar ele lá para fora, foi ele que veio consultar. O que ele vai fazer lá fora? Você vai conversar comigo sobre o quê? Você não vai ver a criança? E aí, assim, você é levado o tempo todo a um estado de êxtase que você já não tem mais como se defender sem brigar. Porque você tem que explicar o óbvio pro óbvio, né? Porque como é que eu vou explicar para um médico pediatra que a pessoa que vai ser consultada é a criança, né? E aí chega o laudo, eu não posso diagnosticar sem esse exame. Ela me pediu um exame que meu filho tinha que estar dormindo. O Augusto não dormia nem de noite, gente, vai dormir de dia. E aí a clínica não funciona de noite, mas a gente não trabalha com sedação. Falei, então não vai ter exame, infelizmente. Eu levei para ela os canhotos, eu fui levar o Augusto 7 vezes para tentar fazer o exame, e ele não fez. Falei, doutora, não tem como fazer esse exame. Então, não tem como eu dar o diagnóstico. Eu falei, você não vai fazer um negócio desse comigo? Isso é um absurdo. Aí você não vai fazer. Aí eu tive que entrar, né? Aí você sai desse recurso, que era o SUS. Entrei lá no grupo da família e falei, gente, eu vou precisar de uma vaquinha, porque a consulta para ele custa R$400. Isso em 2017. E aí, paguei a consulta particular com uma médica, que eu não... Assim, eu fico muito triste dela ter saído do SUS, porque ela estava no SUS. E foi uma médica que ficou 2 horas, ela leu todos os laudos, ela fez todas as perguntas para a família. A minha filha tinha 3 meses na época, ela estava no colo. E aí, depois que ela fez tudo isso, ela ficou olhando para o Augusto. Ela parou e ficou olhando para o Augusto. Ela deu brinquedo, ela viu, estimulou ele com a irmã, comigo, com o pai, um consultório minúsculo, e ela ficou olhando para ele. Nos 15 minutos finais, ela fez um relatório de quase 2 folhas falando de todas as condições do meu filho. Eu falei, gente, mas... E aí você tem que olhar para a cara dessa médica e falar, doutora, pelo amor de Deus, não aposenta, não morre, não some, entendeu? Não cancele a sua existência no planeta. E aí, na hora que você perde esse profissional, você fica, meu Deus do céu, o que vai ser de mim agora? Porque é desesperador você contar com a sorte, porque nesse caso é sorte mesmo, de você encontrar um profissional que vai olhar para você, que vai olhar para você de forma humana, que vai olhar para você, literalmente, que ela não vai olhar para o que você levou para um exame, não só, ela vai olhar para aquilo como parte de você. Ela me trouxe aqui esse exame para eu analisar aquele menino de forma física e de forma psíquica, porque essa é a minha função aqui. Então, quando você passa por todo esse percalço, você encontra com esses profissionais, você dá essa sorte, e infelizmente vocês estão certos, a gente trata isso como sorte, porque quando você sai dessa sorte e está jogado a sorte de novo no mundo, você fica rezando e chorando, literalmente, chorando de forma oculta, tipo, que Jesus me abençoe, ou todas as outras religiões de entidades que eu não conheço estejam aqui no meu caminho, para que o meu filho seja novamente abençoado por um profissional humano, que é só o que eu quero, humanidade. E para você, Janilson, como é que foi essa questão do diagnóstico? Você conseguir o diagnóstico? Conta isso pra gente. O diagnóstico, no meu caso, foram 2 vezes, né? 2 diagnósticos, né, Janilson? A síndrome de Down, ainda na gestação, eu tive... deu alterado, né, a translucência, e aí eu já comecei a luta no convênio para liberar, para fazer o cariótipo, ainda com ele, ainda na gestação. E depois o autismo, ele já estava com 9 anos. Eu não foi, assim, eu já fui para o médico já com as avaliações de psicólogo, psicopedagogo e fono. Então, assim, nessa parte eu não teve um grande impacto. O meu impacto foi inicialmente no diagnóstico da síndrome de Down, né? Mas no autismo não.
A gente já vai convivendo, né? A gente já vai vendo o que é que precisa. Então, a gente tem que aprender a ser um pouco prática. Já levei os relatórios, então, dali não teve nenhum desgaste, igual no caso dela, não. Eu queria falar sobre uma coisa, e vou ser bem breve nesse quesito, a respeito da mãe atípica, principalmente na parte do cuidado, né, de toda essa luta. Eu acho que o nosso momento que a gente fala, né, desse choro, desse desespero, dessa dor, ele é muito para dentro, né? A gente é muito sufocada nesse ponto. Não pode demonstrar muito também, né? A gente não muito pode também, demonstrar, exatamente, essa palavra. As pessoas olham para a gente mais como... A gente fala sobre a nossa luta e as pessoas olham para a gente mais como... Poxa, que bom que você aguenta. Ao invés de perguntar, tipo... Meu Deus, como é possível alguém viver nesse nível de estresse? Porque o que mais eu estou dentro desse grupo de pessoas que o doutor Antônio falou, das mães que adoecem, né? Eu tenho diagnósticos, assim como todas as outras mães devem ter, então não preciso nem citá-los aqui dos diagnósticos psicológicos, mas o físico eu tive, né, recentemente, a retirada de um carcinoma na minha mama. Graças a Deus era benigno, porém tem que ficar atento para o surgimento de mais. E assim, quando eu me vi nessa situação, né, do autocuidado, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu, a única coisa que eu pensava não era em mim. Era, meu Deus, se eu morrer, o que vai ser dos meus filhos? Né? E se eu realmente tiver com câncer, como é que eu vou fazer um tratamento? Eu tenho meu marido, né, que assim, é a principal suporte que eu tenho para a vida, não só com as crianças, mas para mim. Enquanto mulher, ele me cuida muito, ele está sempre atento a tudo que eu não tenho de cuidado comigo, ele tem. Graças a Deus. Então, assim, ele me dá esse suporte. Ele não é o pai dos meus filhos, mas ele me dá esse suporte, que eu tenho também a sorte de ter encontrado uma pessoa que está com essa disponibilidade de estar com a gente, né? É sempre sorte, porque é sempre muita sorte. Ela fala sorte, mas faz um sinal de aspas. É sempre muita sorte, porque até para você se comprometer com uma mulher que tem esse nível de demanda é complicado, porque assim, eu não tenho tempo de namorar. Ele foi uma pessoa que a gente se conheceu e ele já teve que vir para a minha vida e passar por todos os processos de triagem que alguém que vai conviver comigo na minha casa precisa passar, obviamente, né, que eu não vou expor meus filhos a nenhum tipo de risco. E a gente tem que casar, porque eu não tenho tempo de namorar, eu não tenho tempo de sair e parar num bar, e tomar uma cerveja e fazer uma viagem, e a gente não tem como viver isso com a rotina que a gente tem. Então a pessoa tem que literalmente estar disposta a se enfiar lá dentro e no meio dessa loucura achar um tempo para estar comigo, né? Me cuidar desse ponto. Eu queria só abrir, então, já que a gente vai girar a roda novamente, eu queria abrir para as considerações finais de vocês. Eu queria que cada um trouxesse algo que considere importante. Aqui, Um minutinho para o doutor Antônio. Um minuto mesmo. Com relação aos laudos, existem duas situações que são bastante difíceis. Uma delas é quando o paciente chega perto de você e você vê que aquele paciente não é autista. Como é que você faz com essa família, com essa pessoa que está totalmente estruturada ali? Né? Lógico que nós não vamos responder isso aqui agora, é uma situação difícil. A segunda, quando realmente tem o autismo, a síndrome de Down, que está muito bem caracterizada, que você faz um atestado, que a legislação diz que esse atestado não precisa ser renovado, e aí ele chega na instituição A, B, C, D, e é exigido dessa mãe, dessa família, um novo atestado. Isso é uma via sacra, né? Então, só para deixar claro que a questão do atestado, da declaração, não se resume só ao diagnóstico. Além do diagnóstico, nós temos também outras coisas, mas vamos dar sequência. Vamos abrir para o doutor Rodrigo, então, fazer as considerações finais. Começo minhas considerações dando parabéns para as mães, pela força, pela luta de vocês diária. Parabenizo também os nossos legisladores, na pessoa do doutor Antônio Guiar, que em Juiz de Fora nós temos uma legislação que dá prioridade também para as mães, porque a gente tem que pensar o seguinte: elas cuidam, e quem cuida de quem cuida? Né? Fica aí a reflexão. E sobre os desafios que as famílias encontram mediante o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de fato é um avanço, mas ele ainda precisa de ser lapidado,
melhor trabalhado. E falo isso com propriedade, porque apesar de ser um operador do direito, antes de ser operador de direito, eu sou uma pessoa com deficiência visual biocular total, né? Eu me tornei operador de direito depois que eu perdi a visão. Eu era uma pessoa dita normal, típica, tinha minha vida, trabalhava, estudava, perdi a visão. Depois eu ingressei na faculdade de direito, por acaso, não era o curso que eu queria, confesso, e desenvolvo, acredito que bem, né, o que hoje eu chamo de vocação. Mas, assim, é um avanço. Agradeço mais uma vez ao doutor Antônio pelo seu empenho na luta da pessoa com deficiência aqui no município de Juiz de Fora e fora de Juiz de Fora, porque ele também leva o seu conhecimento e seu trabalho para fora. Vamos ouvir, então, a Janilce. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o espaço, né? Porque eu acho muito importante a gente ter essa abertura para trazer as questões que a gente passa no dia a dia. E que eu me considero uma pessoa de sorte, já que eu, né? Porque eu estou com meu filho em pleno desenvolvimento, porque eu luto muito diariamente para poder manter as terapias dele, porque eu tenho uma família que me apoia, amigos, e que eu acho que nós mães, igual a gente participa de muitos grupos, né? De pais, mães que têm filhos com deficiência, mas além desses grupos que são gerais, assim, que muitas pessoas você nem conhece, eu gostaria também de deixar uma mensagem de que os pais possam ter amigos em comum, um grupo reduzido, que sejam amigos de verdade, para poder compartilhar, porque é muito importante essa troca e esse apoio de quem passa pela mesma coisa, né? De quem vive diariamente os mesmos obstáculos que a gente passa, pessoas que estendem a mão, que ajudam mesmo, porque muitos familiares às vezes sabem que você está naquela luta do dia a dia, mas eles não passam pelo que você passa. E os obstáculos são muitos, a gente tem que derrubar um leão por dia. Quando a gente acha que está tudo estável, vem algo para poder fazer com que você recomece tudo de novo. Mas a melhor conquista, com certeza, é ver que tudo que a gente está fazendo está dando resultado. E é essa mensagem que eu queria deixar para as mães, para não desistir dos seus filhos, porque eles são capazes e eles vão sim ter uma vida dentro das suas necessidades, o mais próximo à normalidade, não é esse termo, né? A rotina. Não é rotina. Eles têm que confiar nele para que eles possam se desenvolver e ter uma vida digna. Obrigada pelo seu relato. Agora vamos ouvir a Nawane, para suas considerações. As minhas considerações finais são sempre pelo acolhimento, né? Janilce colocou lindamente bem, né? O quanto é importante a gente ter esse apoio, principalmente esse apoio psicológico. É um espaço seguro onde a gente pode falar para as pessoas que entendem a gente, né? Essa rede de amigos com que a gente pode simplesmente dizer as coisas, ter espaço para poder falar, né? Às vezes essa rotina ela é uma rotina muito complexa e por vezes muito cansativa. Então a gente precisa desse espaço para desabafar, porque depois a gente vai voltar para ela. Eu nunca vou abrir mão do meu filho, nunca. Eu não tenho nada melhor para fazer na minha vida do que garantir que ele tenha direito, que o direito dele seja preservado e que a Alícia possa ser incluída na sociedade a despeito, né, que ela não precise mascarar suas dores, que ela não precise aprender a funcionar de acordo com o que a sociedade espera, que a sociedade respeite as suas condições, né? E eu vou lutar por isso até o último dia que eu estiver aqui. E durante essa luta, eu quero também poder ser ouvida, também poder ser compreendida, também poder descansar, né, no colo de pessoas que não vão me julgar, que vão entender que aquela fala não às vezes, por mais cansada que ela esteja, ela não está sendo um grito de desistência. Ela é só um desabafo, é só tirar de dentro, que é importante. E que essas mães não suprimam esse grito, né?
que essas mães encontrem um apoio em outras mães, onde elas possam, ou outros pais, ou outras pessoas, que elas possam olhar nos olhos dela e dizer: eu estou cansada, hoje eu não aguento, hoje o meu filho comeu pizza porque eu não tive força nem para fazer um arroz, né? E isso acontece com frequência. E que elas não sejam julgadas por ser uma mamãe. Hoje eu não levei meu filho na escola porque eu não consegui levantar da cama. E tá tudo bem, porque acontece. Acontece até com quem tem rede de apoio. Você imagina com quem não tem, com quem dá conta da sua rotina toda sozinha. Então, que elas sejam ouvidas, que elas sejam acolhidas, que elas sejam lembradas como a pessoa que está fazendo aquilo ali funcionar. Porque se aquela criança está vestida, se aquela criança frequenta os lugares que ela tem que frequentar, se ela vai no médico, se ela toma um remédio, se ela come, se ela dorme, é porque tem aquela pessoa que está ali garantindo que isso vai acontecer todo santo dia. E é isso que a gente tem que lembrar, isso que a gente tem que trazer à luz. A mãe atípica, ela é uma pessoa que ela luta pela quantidade de vidas que depende dela. Eu não sou uma, eu sou 3. E eu preciso ser 3 todos os dias. Então, que essa mãe seja não só celebrada, que ela seja primeiramente lembrada, que ela seja considerada, que ela seja vista e que ela seja ovacionada pela sociedade e respeitada dentro daquilo que ela oferece. Muito bem. Obrigada pelo seu relato. Vamos ouvir então a doutora Silvana. Eu acredito e confio que o avanço, a evolução, ela é constante. Isso tudo que nós estamos falando hoje, daqui a pouco já vai ser uma coisa superada, Amém. se Deus quiser. Então, se a gente olhar o contexto histórico da pessoa com deficiência, que lá no começo era jogada de um abismo, conforme o doutor Rodrigo falou, que era chamado de aleijado, né? Que não saía de casa porque a família escondia, tinha medo, protegia, né? E tal. Hoje, isso tudo já é passado. Né? Nós temos os obstáculos e os problemas do nosso avanço. Então, se a gente avançou até aqui, deparamos com o quê? Meu Deus, como é que vamos ter tanto professor de apoio assim para tanta criança diagnosticada, principalmente com autismo? A pessoa com paralisia cerebral, que é assim, equivocadamente taxada de incapaz, porque ela não tem os movimentos, mas ela pensa, ela tem raciocínio, né? Antigamente, a pessoa cega era um sábio, né? Por não ter a visão, tinha um conhecimento do outro mundo. E tem até filmes que vão nessa linha aí, que a gente sabe que não é verdade, entendeu? Cadeira de roda sempre era tido como um coitadinho, um aleijadinho, e também achava que não tinha capacidade de pensar, né? Quantas e quantas vezes a gente deparava com um cadeirante, a pessoa empurrando, vinha alguém para conversar, virava para o cuidador que estava empurrando a cadeira e falava: nossa, mas ela é tão nova, nossa, quantos anos que ela tem? Não perguntava diretamente para ela. Então, isso tudo, a gente está sentindo que isso tudo já ficou para trás. Ainda tem algumas coisas, né? Porque a vida é assim mesmo. Então, eu acredito que nós vamos avançar, que isso vai ser superado, vamos ter pensamento positivo e contando sempre com isso que a gente está fazendo aqui, né, doutora Antônia? Isso aqui é um espaço importantíssimo. As mães, vocês estão... Falar que está de parabéns sabe, não precisa ficar falando isso é retórica, né? Mas saber da luta de vocês e da disposição em colaborar, em estar divulgando, e falando e contribuindo, nós vamos vencer, né, Antônia? Isso. É isso. Agora vamos escutar então o doutor Antônio. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui a Silvana e o Rodrigo, doutor Silvana, doutor Rodrigo. A doutora Silvana, a gente tem um relacionamento de longa data, e essa questão, por exemplo, da deficiência, eu estou fazendo 41 anos de formado como médico agora, né? E a experiência política na minha vida, pouco mais aí do que uma década de vida. Então, antes da gente estar vivendo essa experiência, a gente tem um trajeto muito, muito longo, um trajeto que foi muito difícil em muitos momentos. A Janilce trabalhou com a gente num dos hospitais em Juiz de Fora, acompanhou isso. Mas a gente tem a sensação de que vale a pena, né? De que você buscar alguns caminhos dentro da sua profissão vale a pena, e porque eles são transformadores, não só para as pessoas, não só para as crianças, não só para as famílias, mas para nós também,
como pessoas, né? A gente como médico, como profissional de saúde, como você bem disse aí, né, Nawane, o cuidado que a gente tem que ter com a pessoa. Dizer, né, que a questão das dificuldades, né, Janilson, eu sempre repito isso sistematicamente, quando a gente supera um obstáculo, eu fico muito feliz, mas fico com todas as minhas antenas ligadas, porque eu sei que vão vir outros obstáculos. Os obstáculos, eles não têm fim, a gente vai ter que sempre ultrapassá-los. E eu tenho uma percepção que a gente aprende muito com essas mães, com essas mulheres, com essas famílias, é que essa questão da gente ter uma sociedade que só aponta o dedo, que só critica, e hoje, né, nos tempos atuais, isso então é um absurdo, né? As redes sociais estão cheias de pessoas qualificadas para condenar os outros, para criticar o que os outros fazem, né? Pessoas que falam do cisco nos seus olhos, mas não olham a trave que está nos olhos deles, né? Como já dizia São Paulo. Isso daí também é uma modalidade de convivência social que a gente também tem que enfrentar. E elas são muito vítimas disso, como nós tivemos aqui oportunidade até de falar. São criticadas por não conhecer, ou por não terem interesse de conhecer, por não terem interesse de aprender, por vários interesses, menos aqueles interesses que seria o interesse do acolhimento, o interesse do recebimento dessas pessoas e de uma condição de vida que é humana, e, né, que eu sempre digo também que quem está aqui sobre a face da terra tem que ter direito a viver e viver com dignidade. Então, eu acho que esse momento é um momento que é delas, né? A gente, quando constrói um momento político desse, né? Porque eu sempre repito sistematicamente, eu sou médico envolvido demais no aprendizado, na minha prática profissional, porque é o melhor jeito que eu tenho de ajudar as pessoas, é desse jeito. A vida política, ela é feita para a gente consolidar outras coisas, né? Mas é dizer, né, que a inspiração são vocês, entendeu? E a gente, quando pensa numa lei dessa, é porque a gente sabe o que vocês passam, o que é a vida de vocês, e que nos toca também profundamente, e que é um momento que a gente quer dar para poder ter a voz real, a voz verdadeira, né? A voz de pessoas que lutam no dia a dia para dar dignidade aos filhos e para lutar pelo direito deles, e que é uma coisa que nós admiramos muito em vocês podem ter certeza disso. Esse, então, foi o Cidade em Pauta, o programa que discute assuntos importantes para Juiz de Fora aqui na JF-TV. O programa vai ao ar segunda-feira, com reprise toda quarta. Quero agradecer a sua audiência e até a próxima.